Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite endereçado à Capgemini e qual pessoalmente agradeço. Peço-vos desculpa se podem passar para o início da apresentação. Passaram para o final. Peço-vos desculpa, mas vou passar e começar por, pegando nas palavras do João, vou repetir algumas das ideias que ele passou. E a primeira delas é: o mobile mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida dramaticamente, mudou os nossos hábitos. As gerações que nos seguem estão completamente embebidas neste ecossistema e os negócios e a forma como hoje trabalhamos mudou drasticamente, porque um novo ecossistema domina e cresce significativamente na forma como vivemos. Eu não vos vou pedir para fazermos o exercício de como é que seria viver sem o mobile, vou-vos pedir para fazermos o exercício de como é que seria tentarmos viver com o que hoje fazemos com o mobile sem o mobile. E, portanto, começaria por um pequeno filme. E realmente, para nos fazer pensar se a vida não é muito melhor hoje em dia com o mobile. Pelo menos fazemos um conjunto de atividades e serviços que há 5, 10 anos eram impossíveis. E, por exemplo, os mesmos eventos têm impactos dramaticamente diferentes na forma como os registamos. Em 2005, isto foi imagens da nomeação do Papa Bento XVI, normal, as pessoas juntaram-se, foram aplaudir, receber o Papa. Em 2013, diferença dramática, passámos a ter a iluminação de smartphones que quase parecem velas, mas cada uma destas pessoas registrou o momento da sua forma. Não é que em 2005 não tivéssemos fotografias, mas cada uma destas pessoas passou a registrar o seu evento, a partilhá-lo e a transmitir esta informação da sua própria forma. E, portanto, o móvel transformou-se numa das maiores utilities. É uma rede, foi sempre vista como uma rede, as redes de telecomunicações desde 1900. O telefone demorou 45 anos a chegar a ter uso massivo, mas o mobile, sinceramente, acelerou todo o ecossistema. Hoje, 50% da população mundial já tem pelo menos um serviço móvel, sendo que até 2020 este fenómeno deverá crescer para 60%, com uma penetração de quase 120%. E, portanto, o móvel cobrirá toda a população, pelo menos nos grandes países, nos países desenvolvidos, e terá penetrações ao nível dos 60% nos países subdesenvolvidos. Ao mesmo tempo que a qualidade das redes que suportam os serviços irá crescer exponencialmente, sendo expectável que a cobertura 3G e 4G continue a crescer a níveis significativos e se torne uma commodity em 2020. Ou seja, entre 60% a 90% da população estará coberta com redes de alta velocidade móvel. E quando dizemos que é uma utility, é uma utility. Em partes do mundo é a principal utility. Em particular, em mercados subdesenvolvidos, por exemplo, a África subsaariana, a eletricidade cobre 1/3 da população. A água potável chega a 60%. A rede móvel chega a 70%. E, portanto, o espaço de possibilidades que esta rede permite enquanto servidor, prestador das populações e dos negócios é transformacional. E esse fenómeno tem-se traduzido na forma como nós consumimos dados.
Por exemplo, nós hoje consumimos 2,5 petabytes mensais de dados, ou seja, o petabyte é 10 elevado a 15, portanto permite-nos ver a magnitude. Mas esse número é pequeno quando daqui a 5 anos estamos a falar de 24,5 petabytes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um utilizador, em média, hoje, um subscritor consome 700 megas, vai passar a consumir 5,3 gigas de dados. Estes dados não nos surpreendem. Porquê? Porque o que vivemos nos últimos 5 anos é igual de transformacional. E, portanto, a velocidade de transformação vai continuar. E, ao continuar, terá impacto enquanto fator económico. E, portanto, o mobile é hoje uma das principais fatores de atratividade da economia, tem um peso significativo no PIB e vai continuar a ter. Hoje vale 3 bilhões à europeia de US dólares da economia global. Isto é qualquer coisa como 3,5% de toda a riqueza gerada no mundo. Vem do ecossistema mobile. Vai continuar a crescer em termos mundiais. Como é óbvio, em alguns mercados irá não crescer a esta velocidade, mas é expectável que cresça a 4%. É um dos setores com maior taxa de crescimento da riqueza produzida nos próximos anos e vai atingir 4 bilhões de US dólares. A um ritmo inferior, os operadores móveis. Os operadores móveis que tradicionalmente eram o ecossistema móvel representam hoje 1/3 do ecossistema, vão cada vez representando menos deste ecossistema, em termos mundiais irão crescer. Como é óbvio, em alguns mercados não estão a crescer, estão em fase de estagnação ou declínio, o que não quer dizer que o investimento e o esforço que tenham que fazer seja inferior. A exigência sobre a inovação e reforço de capacidade, como vimos, vai continuar. Nós vamos consumir cada vez mais, 10 vezes mais em termos globais, e por isso o nível de investimento expectável vai se manter. Ou seja, a intensidade de investimento, o investimento partido pelas receitas globais, vai se manter significativamente idêntico ao que temos hoje. E, portanto, os operadores vão continuar a ser uma peça-chave, apesar de não serem todo o ecossistema, vão continuar a ser uma peça-chave no avanço do ecossistema. E, por isso, o mobile vai continuar a alterar os nossos hábitos. Nos próximos 5 anos, a nossa vida vai continuar a alterar-se. E nós sabemos isso e vemos, por exemplo, na penetração de smartphones. O que nós assistimos de 2008 a 2014 em termos de penetração e crescimento de smartphones é quase incomparável na história dos últimos 120 anos em termos de adoção de tecnologia. Eu, no final, mostro-vos uma pequena tabela para percebermos a magnitude, mas podemos dizer que é quase sem paralelo em termos de adoção de consumo. Mas vai continuar a crescer a um ritmo fenomenal, a mais de 15% ao ano, atingindo 6 bilhões de unidades em 2020. Isto quer dizer qualquer coisa como 60% dos handsets serão smartphones em 2020. Como é óbvio, penetração muito maior em regime urbano, penetração muito maior em países desenvolvidos. O que quer dizer que os serviços que nós utilizamos com o telemóvel, no ambiente mobile, vão evoluir e vão amadurecer. O SMS já está num nível bastante maduro e quase sem diferenças entre países, quando comparamos China, Estados Unidos ou até Portugal. Todos estes países têm taxas de utilização de 90% a 95% e bastante homogéneas. Portanto, é já um serviço maduro, como muitos outros estão a tornar a ser o acesso à internet, o e-mail. E outros que vêm de trás, mais emergentes, que ainda apresentam heterogeneidades que dependem do perfil de consumo de cada país. E aí vemos, por exemplo, o mobile banking, onde Portugal é ainda um laggard face a outras referências. E no final, isto resultará numa emergência do mobile commerce. E emergência porquê? Porque o e-commerce continuará a crescer, vai crescer, espera-se que duplique nos próximos 5 anos, vai crescer a uma taxa de 11%, mas o mobile commerce vai duplicar esta taxa de crescimento e, portanto, vai se tornar 4 vezes maior e qualquer coisa como 20% de todo o comércio eletrónico. E, portanto, estamos verdadeiramente a entrar na fase de consolidação e crescimento acelerado do mobile commerce. E quando falamos de hábitos, como é óbvio, não podemos esquecer alguns dos hábitos que já estão no nosso dia-a-dia. Tudo o que é a categoria do wearable, smartwatch, está a entrar no dia-a-dia, já é uma prenda frequente, já existe, já entrou no nosso dia-a-dia. Por exemplo, os performance trackers de fitness, ou muito ligados ao lifestyle,
Acho que todos ficam espantados quando acordam ao sábado e um amigo vosso no Facebook publicou que andou 4 km aqui, 4 km ali. Eu fico cheio de inveja porque gostava de fazer o mesmo, mas isto hoje é possível porque nós estamos a medir constantemente esses dados e a poder partilhá-los a uma escala sem precedente. Ou então, por exemplo, na assistência médica, e já é um hábito. Por exemplo, o Motion Assistant é um pequeno, pode ser quase comparado a um smartwatch, mas é um device móvel que capta os dados que o cirurgião está a passar em termos musculares. E, portanto, imaginem uma operação de 4, 5 horas. Não é só o desgaste psicológico que o cirurgião tem, é também o desgaste físico e ele não pode tremer. O que é que faz o Motion Assistant? Pura e simplesmente vai controlando estes dados e vai ajudando a corrigir a ação do médico. E, portanto, para alguns médicos, este já é um hábito e é um hábito que vai mudar as gerações futuras. E não podemos falar de hábitos sem falar nas gerações que vêm. E quando perguntamos às crianças o que é que elas mais sentem falta, de certeza, quando nos perguntavam dos 11 aos 15 anos o que é que sentíamos falta, os rapazes eram a bola ou o que for, mas hoje em dia é o mobile e o tablet e para as raparigas, como veem, já é 64% o mobile e o tablet. E, portanto, é irreversível, é uma constante e, mais do que uma necessidade, é algo de utilidade que está nas nossas vidas e nas gerações vindouras. E ao ser um acelerador de hábitos e transformador de hábitos, vai ser um acelerador da transformação dos negócios, porque os negócios vêm de trás da satisfação das necessidades. E o que assistimos, eu vou tocar em 2 pontos, em termos de negócio, porque o espectro é bastante largo. Primeiro, o machine to machine, o Internet of Things, a revolução das coisas, e realmente a revolução das coisas é a maior revolução que vamos ter num espaço de 150 anos. Tivemos a primeira, da ligação das casas, e conseguimos atingir a fantástica cifra de 500 milhões de casas ligadas, demorou 150 anos. A revolução das pessoas, da mobilidade, ligar pessoas, e demorou 25 anos e vai conseguir ligar 5 bilhões de pessoas, de subscritores, e a revolução das coisas, que está a começar a um ritmo aceleradíssimo e que é expectável que nos próximos 10 anos ligue 50 bilhões de coisas e devices e os meta a comunicar. Portanto, o nosso espaço de possibilidades tem crescido quase de forma logarítmica e de forma fantástica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os negócios, mobile ou não mobile, vão ter que introduzir no seu dia-a-dia o que é a capacidade mobile, sob o risco de serem pura e simplesmente esquecidos e ultrapassados. E essa ultrapassagem, como é óbvio, todos os negócios que não são mobile vão argumentar que o seu produto é muito bom, o seu serviço é ótimo, mas hoje em dia, para o cliente, o perfil mobile passa tudo isso. Está ligado à experiência de utilização, à experiência do consumidor. E, portanto, é normal vermos seguradoras que estão já a tentar incluir no seu modelo de negócios perfilagem de clientes para conseguir capturar dados e melhorar a gestão de risco que têm, a gestão de prémios, ou então sensores que captam dados sobre o estilo de condução para conseguir ter dados mais fiáveis sobre que risco é que se está a incorrer, ou então até alterando a forma como fazemos a gestão da participação de um sinistro, ou de uma reclamação, ou até da criação do sinistro, incluindo, por exemplo, fotografias anexadas à entrada de participação do sinistro, alterando completamente, por exemplo, o que tínhamos o mero formulário descritivo, aumentando exponencialmente a riqueza do momento e da gestão de interação com o cliente. E também na indústria, isto tem sido dramática a alteração. A indústria, há muitos anos que nós temos sensores, há muitos anos que a indústria dispunha de sensores. Não dispunha, era da capacidade de ligar esses sensores em rede e ter, ao mesmo tempo, um controle remoto sobre todas essas capacidades. Ou seja, linhas de produção com sensores a dizer-nos a capacidade, nós tínhamos há muitos anos. Não tínhamos, era a capacidade de integrar esses dados e geri-los e tomar ações real-time que afetem a forma como produzimos. E isso tem sido dramático na indústria. E vemos aumentos
ou de capacidade de produção significativa, e muitas vezes acima de 2 dígitos, e nós temos visto isso em muitos clientes, ou então na capacidade de gerir simplesmente a sua linha de abastecimento, reduzindo fantasticamente o idle time de produção. Por outro lado, também na engenharia e gestão de ativos, para vos dar conta, hoje, quando falamos de gestão de ativos, sem a capacidade mobile, não estaríamos a falar de gestão de ativos. Por exemplo, as grandes utilities estão todas a embarcar em projetos de modernização e de nova fase de gestão de ativos, porque têm capacidades mobile. Têm capacidades mobile de ter um cadastro atualizado dos seus ativos, ter capacidade de, em real time, integrar todos os dados da sua rede e geri-los de forma sistémica. E, ao mesmo tempo, conseguir recolher dados massivos, e o que vimos de consumo de dados para o consumo individual é exatamente igual para as empresas, de recolher esses dados, computar esses dados e extrair valor, ações concretas sobre esses dados. O segundo ponto que queria falar de transformação do mobile nos negócios é o mobile enquanto canal. E, portanto, este slide podia ter sido feito ao longo dos anos. Muitos de vós são consultores ou foram consultores, com o que nós, consultores, íamos dizer aos nossos clientes. Aí há 10 anos estávamos a dizer aos clientes que o mobile era um canal adicional. Eles tinham que estar preparados. Vinha aí um novo canal. Há 5, 6 anos começámos a dizer que isto era um canal paritário e, portanto, tínhamos as estratégias de cross-channel. Há 3, 4 anos começámos a falar do multi-channel e do omni-channel. Porquê? Porque hoje em dia não há uma estratégia de marketing e uma estratégia de digital como canal. O mobile e o digital em si é a estratégia, é a parte da estratégia integrada com todos os outros canais, de forma, como dizem os ingleses, seamless e igual entre todos, e é o elemento decisivo na experiência de utilização do consumidor. E, portanto, isso permitiu que, não só aos negócios tradicionais, modernizar a forma como se relacionam, por exemplo, quando falamos de canais no setor financeiro, a interação possível através do mobile é 11 vezes superior ao somatório da interação de todos os outros canais e, portanto, nós de repente multiplicamos por 11 tudo o que temos de interação com os nossos clientes, mas permitiu o aparecimento de novos negócios. Eu vou só salientar o Uber. É um caso que todos conhecemos, sai nos jornais todos os dias, todos reclamamos, mas o Uber conseguiu, num negócio fragmentado, visto como de baixo valor, quase imutável, que ninguém queria entrar, sem serem os taxistas, conseguiu ter uma proposta de valor em que consegue igualar a oferta de capacidade de transporte com a necessidade de transporte em qualquer lugar, de uma forma ubíqua e a todo o momento. E conseguiu, ao mesmo tempo, e esta é a capacidade técnica para lançar o negócio, mas conseguiu, ao mesmo tempo, criar uma relação com o cliente, coisa que a indústria dos táxis não conseguiu criar ao longo de anos e anos. E conseguiu apenas pelo simples facto de que está permanentemente a recolher e a interagir com o utilizador. E, portanto, quando olhamos para o futuro, nós temos um conjunto de conceitos, já passei por alguns, que vão, nos próximos anos e no curto prazo, transformar os nossos negócios e o que são os nossos desafios pessoais e profissionais. Desde os mobile payments, os wearables, a integração, o carro, os hubs de controle do Internet of Things. Eu queria salientar um que é muitas vezes esquecido, e é normal que seja esquecido, vem de trás da necessidade, que é a gestão de dados, privacy, data challenge, cyber security. Porquê? É muitas vezes esquecido porque a necessidade de protegermos a integridade dos nossos dados vem depois de termos a capacidade montada, mas num ecossistema tão potente, tão ligado, onde vamos ter 50 bilhões de devices ligados a nível mundial, onde vamos trocar tanta informação, se não pensarmos imediatamente na capacidade de proteger essa informação e de a manter íntegra, vamos ter grandes dificuldades de suster as nossas cadeias de valor. E, portanto, o futuro e os próximos anos vão ser marcados por estes sistemas com impacto significativo. Eu queria só para fechar, para lá de olhar para o futuro, olhar um pouco para o passado. E queria-vos apresentar o que nos últimos 120 anos mais transformou a nossa sociedade. O que vocês veem aqui são o número de anos
que cada uma destas invenções demorou desde o dia do seu lançamento até ao momento em que teve adoção massiva. A adoção massiva é cobrir, no mínimo, metade da população. E reparem que o telefone, em 1900, demorou 45 anos a ter adoção massiva. O tablet demorou 5 anos. O telemóvel demorou 9. O smartphone, 5 anos. Mas a TV, a preto e branco, demorou 5 anos em 1950. Portanto, a aceleração não depende só dos nossos dias, depende do valor intrínseco de cada uma das inovações. E claramente o smartphone, o tablet, produtos do novo ecossistema mobile têm tido um efeito potenciador e alterador dos nossos negócios e das nossas vidas. E entraram hoje nas nossas vidas. A questão que temos enquanto gestores, e eu, mais do que deixar lições, queria deixar uma reflexão, é: se demorou 5 anos a percebermos que o tablet ia ter sucesso, a ser adotado massivamente, quantos anos é que demorou até, desde a ideia, desde que alguém o pensou, até ele ser lançado, até ter sucesso? Eu não sei se alguém sabe quando é que foi a primeira vez que vimos um tablet na televisão, no grande ecrã. Ninguém sabe, ainda bem porque não me estragaram o final. Foi em 1968. O Stanley Kubrick, no filme 2001, Odisseia do Espaço, tem uma pequena cena, que podia ser uma cena do cotidiano, se eu tirasse aquele título e dissesse: isto são 2 cosmonautas, estão a almoçar, e estão ali com o seu tablet ao lado, e eles estão a trocar informações com o computador que está a atualizar os sistemas da nave, a velocidade, o que nós temos hoje em dia. Portanto, nós, enquanto gestores, enquanto alguém pensou no conceito, até o trazermos a mercado, demorámos 40 anos. O mercado, em 5 anos, disse-nos que ia ser um sucesso. Portanto, o desafio não está em sabermos o que é que vai ser o sucesso. Vai ser incapaz de, nas nossas organizações, colhermos as ideias e rapidamente transformarmos em produtos que possam estar no mercado. Porque o ecossistema mobile vai-nos facilitar e rapidamente vai-nos dizer se é um sucesso ou não. Obrigado pela vossa atenção.